Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Olá, TV Aberta News Reportagem. A gente gostaria de esclarecer que estamos em meio a uma pandemia e o canal Comunitário de São Paulo, a TV Aberta, a gente está voltando a gravar o programa depois de 1 ano e meio, a gente está tomando todos os cuidados e seguindo todos os protocolos que são preconizados pela ciência. Hoje, a gente não dá para escapar, a gente tratar a temática da saúde mental. Então, temos dois convidados, o Eduardo Bastilha, coach terapeuta holístico, e a Kátia Figueiredo, coach terapeuta holística também. Gente, a gente já fez um programa semana passada, nessa nossa volta, e a gente acha que é importante a gente tratar desse tema que a gente está aí vivendo 1 ano e meio de pandemia, todo mundo prejudicado, a questão do dinheiro que por sua vez causa problemas, e um grande problema que é largamente divulgado é a questão da ansiedade. Exatamente. O que é o transtorno da ansiedade? Bom, primeiro a gente precisa entender que ansiedade é uma condição normal do ser humano, tá? Então, as pessoas querem se libertar da ansiedade, mas a gente precisa entender que a ansiedade faz parte de quem nós somos, né? É uma reação normal a qualquer tipo de perigo. Então, quando a gente vê algum tipo de ameaça, automaticamente o nosso sistema nervoso simpático, ele é ativado e a gente entra no estado de ansiedade. Então, isso ok. Esse sistema é legal, funciona, porque se eu estou no meio da rua e vem um cachorro correndo atrás de mim, eu tenho que sair correndo, não preciso ficar pensando, não tenho tempo para pensar e falar o que eu vou fazer. O seu corpo ele já entra naquele estado acelerado para você sair correndo, é o sistema de luta e fuga. Então, isso é importante para a gente está vivo hoje graças a isso. Porém, o problema acontece quando esse alarme interno ele é acionado de forma repetidas vezes e sem a necessidade. Aí sim que a gente entra no transtorno de ansiedade, que é quando a gente tem não só o perigo real, mas o perigo que está aqui na nossa mente também. Exatamente. Entendi. Agora, como que você classifica ou identifica esse problema do transtorno na pessoa? A partir de quando você pode chegar para a pessoa e falar assim, olha, tem transtorno de ansiedade. Não é aquela coisa natural que você está falando. Uhum. O cara tem um problema de transtorno de ansiedade. A partir de que momento? Então, a gente começa a perceber que a pessoa ela entra num transtorno quando isso começa a afetar o dia a dia dela. Né? Então, você percebe que a pessoa ela fica num estado de agitação interna o dia todo, ela começa a criar situações mentais que a isolam, que fazem com que ela fique com medo de interações sociais, medo de situações corriqueiras, como, por exemplo, sair de casa para ir no banco. Né? Então, quando a gente percebe que quando a pessoa começa a se privar por conta dessa ansiedade, essa ansiedade já atingiu um nível maior, um nível que realmente pode ser classificado como um transtorno. Entendi. Gente, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar o programa, eu vou repetir a pergunta. Ansiedade é uma coisa, depressão é outra, é isso? Isso. Exatamente. Então, assim, a ansiedade, Renato, ela é o oposto, vamos dizer assim, ela é o oposto da depressão. Então, a ansiedade, ela te deixa num estado de alerta constante, né? E você sente o seu batimento cardíaco acelerado, as sensações de como se você estivesse correndo uma maratona mesmo, né? A depressão era o oposto disso. A depressão é a ausência de vontade de você se mexer. Então, aquela coisa de você se fechar, de você se retrair, se afastar do convívio social, isso que é a depressão. Entretanto, qual que é o ponto comum entre as duas? A ansiedade, ela chega num nível que, como a Kátia falou, você acaba evitando o contato com as pessoas, evitando de sair por conta do medo excessivo, e você deixa de ter o convívio e você entra num estado depressivo por conta da ansiedade. Então, são coisas opostas, né, que se interligam e são dois problemas graves. Você perde a vontade, o ânimo de fazer as coisas, né? Você entra nesse estado mais letárgico por conta disso. Entendi. Agora, imagine que com a pandemia a questão da ansiedade aumentou. Como se sentiram isso como terapeutas? A gente até tem estudos que a gente trouxe. Por exemplo, foi feito um estudo em novembro de 2020, né, que estava no auge aí da pandemia na Europa, tá? Então, para você ter uma ideia, a cada 100 casos de Covid, eram registrados 7.000 casos de transtorno de ansiedade.
Então é 7.000 para 100. Tá? Um outro estudo que foi colocado aqui é que a saúde mental afetou mais de 79% das pessoas pesquisadas, né, que foi um horizonte de uma amostragem de 21.000 pessoas, então 79 foram afetadas pela pandemia. Qual o maior problema? Medo do Covid? Não. Como você falou, medo das questões financeiras, né, porque muita gente ficou muito tempo parado sem poder trabalhar. Então isso disparou preocupações, medos e, como a gente falou, o medo, a preocupação, né, ativam pensamentos preocupantes que disparam a ansiedade. Entendi. Você sabe que algum tempo atrás a gente ouvia falar da questão assim, ansiedade, depressão ou qualquer problema psicológico correlato era uma coisa não é frescura. Hoje o pessoal já não tem mais, porque ele está vendo o cara do lado dele, né, com ansiedade ou depressão, quer dizer, os caras falam, pô, o negócio existe mesmo. Agora pergunto para vocês, por que é difícil tratar a ansiedade? Então, uma das maiores dificuldades do tratamento de ansiedade é porque as pessoas querem buscar um tratamento que seja único e específico. Né? Então, geralmente a pessoa que está com crise de ansiedade, que ela tem um transtorno de ansiedade generalizado, ela procura um médico e ela toma um remédio, ela acha que, assim como todas as outras doenças, tomar um remédio vai resolver a questão. E de fato, assim, enquanto ela estiver tomando remédio, é bem provável que ela sinta um alívio, que o sistema nervoso dela fique mais calmo e que ela não tenha esses sintomas da ansiedade. Porém, é um paliativo. Por quê? Porque se ela não tratar outros aspectos que também compõem a ansiedade, assim que ela parar de tomar o remédio, ela vai voltar a ter ansiedade. Ou pior, Kátia, ou ela não parar de tomar remédio, aí ela vai arrumar outro. Vida, exatamente. Vamos supor, se ela continua tomando remédio para sempre, por algum motivo o remédio ele sai fora ele é descontinuado. O que acontece com a pessoa que ela já está, entre aspas, viciada naquele remédio? O corpo dela já está habituado com aquela substância e ela é obrigada a viver sem aquilo. Né? Então, assim, o remédio ele pode ser importante em alguns casos, porém, o tratamento não deve ser somente visando o corpo físico. A gente tem que trabalhar o nosso campo mental, a gente tem que trabalhar as nossas emoções também. E não é só um trabalhar emoções e mente daquilo que a pessoa está vivendo no momento, né? Então as pessoas terem a trabalhar, eu estou passando agora por um momento estressante porque eu estou me divorciando, porque eu estou com um problema com meu filho, e aí a gente vai lá, vai fazer uma terapia que trabalhe só isso. O problema é, a questão vem muito antes disso. Né? Vem de traumas que ela carrega da infância dela, vem de experiências passadas da época da infância também, que formaram crenças na mente dela, e isso fez com que ela enxergasse a vida por determinadas lentes. E a situação, na verdade, apenas disparou o processo de ansiedade. Né? Então, a situação que ela está vivendo apenas fez com que tudo isso fosse trazido à tona e virasse uma explosão dentro dela. E o problema é que, assim, quando você vai fazer um trabalho terapêutico, o que você enxerga na sua vida é isso que está acontecendo agora. Você não tem a consciência de fazer a relação de que isso está relacionado com alguma questão lá de trás e tal. Por quê? Porque muito disso está no nosso inconsciente. Porém, precisa ser trabalhado. Exatamente. E aí entra uma das complicações que aquilo que causa ansiedade em mim é diferente daquilo que causa ansiedade em você. Porque os seus traumas, as suas experiências são diferentes das minhas. Então, não existe um tratamento que seja geral para todos. Né? Precisa ser olhado pessoa por pessoa. Então, por exemplo, se você tomar um medicamento, o medicamento vai atuar nos sintomas, né, que a gente vai falar já daqui a pouquinho dos sintomas, mas vai atuar nos sintomas da ansiedade. Então, às vezes, os sintomas são comuns para as pessoas. Se você faz um trabalho de respiração, que muita gente fala de trabalhar a respiração, mas a respiração, ela vai atuar apenas no corpo físico. O medicamento vai atuar nos sintomas, especificamente. Se você fala de uma meditação, a meditação ela ajuda, sim, ajuda a parte mental de você aliviar a carga de pensamento, sim, mas são trabalhos isolados. E se a gente não trabalhar a pessoa como um todo, então é físico, mental e emocional. Aí você não vai conseguir resolver. Você vai ter soluções paliativas, mas não uma solução definitiva. Agora, de maneira geral, esses tratamentos que se apresentam, o que é um aspecto que geralmente não é considerado e merece ser tratado dentro das possibilidades de tratamento? Sim, então o aspecto é o aspecto emocional, né? Sim, é justamente isso que a gente não consegue ver, que está no nosso inconsciente. Então, por exemplo, vamos pegar ali uma experiência de vida de uma pessoa que sofreu agressão quando ela era pequena, né?
qual que é a crença que ela cria na mente dela? Que o mundo é um lugar perigoso. Eu preciso sempre me proteger. A qualquer hora, alguma coisa pode acontecer e pode me afetar. Ela não relaciona que esse medo que ela tem do mundo é porque ela sofreu essa agressão quando ela era pequena. Ou então, hoje em dia a gente vive numa sociedade que é muito competitiva, que premia os vencedores. Não, vamos vencer, vamos vencer, vamos vencer. Então a gente tem aquela pressão de ser sempre passar na melhor faculdade, ter o melhor emprego, ter o melhor carro. A competitividade, né? A competitividade. E aí, se você não conseguir atingir esses padrões, você se considera um fracassado. E você começa a achar que você não vale nada, que você não tem valor. Né? E isso também afeta, por quê? Porque isso vai afetar a tua autoestima, vai afetar o teu amor próprio, você não consegue se comunicar com as pessoas porque você acha que você está sempre sendo inadequado. E a cada né, só para complementar, a cada situação que você se deparar, você vai estar num estado de tensão, porque você fala, caramba, eu vou fracassar, eu vou errar de novo, porque aquilo está lá dentro de você. Então você gera pensamentos de preocupação, de medo, que disparam a ansiedade. Entendi. Fernanda, a gente tem 13 fotos para que a gente vai mostrar. Vamos colocar já no ar? Isso. E vocês Algumas vão... até a gente já comentou, a gente já vai acelerando elas. Bora lá, isso é com vocês agora. Isso aí, ó lá. A saúde mental piorou para 53% dos brasileiros, né? Então essa foi uma pesquisa que foi feita em... Me ajuda aí, Kátia. Não, ali, ó. Os 30 países, ali do ladinho. O Instituto Ipsos questionou pessoas de 30 países sobre seu bem-estar mental e emocional. Só 4 países relataram piora maior do que a dos brasileiros. Tá, então, pesquisa que foi realizada realmente constatou que 53% dos consultados tiveram a saúde mental piorada, né? Pode passar. Esse é o que eu falei, né? Então, 79% das pessoas, em especial jovens, também tiveram relatos aí de piora na situação. Isso a gente não ouve falar muito, né? A questão do jovem, né? Exatamente, porque por conta da energia, como a gente estava falando até antes de conversar, né? Da energia que eles têm, eles estão em processo de formação de personalidade ainda, né? E na verdade isso tudo foi interrompido bruscamente, né? Nós jovens, né? Você está falando de nós, né? Nós todos, nós todos. Claro. Esse foi o que eu comentei, né? Então assim, para cada 100 casos de Covid foram registrados 7 mil novos casos de ansiedade. Isso é impressionante. Agora, fazendo uma interrupção, isso me veio agora. Você imagina o que isso aí vai causar para frente, o legado disso daí, o que nos espera, né? Então, é aquilo. A gente tem visto muito reportagens falando de estudos que mostram como isso tem afetado as crianças e os adolescentes. Né? Então, imagina, eles estão num momento da vida deles em que o cérebro deles ainda está em formação, eles estão em desenvolvimento e eles estão tendo que lidar com isso numa idade muito tenra. Então, não se sabe exatamente quais os efeitos disso a longo prazo, mas imagina só, desde pequeno você já conviver com isso. Sim. Bom, então, são 3 agora de como que é vista a ansiedade, né? Então, aí também, novamente, ó, me ajuda. Emoção caracterizada por sentimentos de tensão, preocupações e sintomas físicos, como aumento da pressão arterial. Tá, isso de onde que é a fonte, só para a gente deixar claro aí. Como que é vista a ansiedade, né? Pelo meio da mídia, né? Vamos dizer assim, né? Preocupação excessiva. Então, assim, as pessoas enxergam a ansiedade como um problema apenas mental. E esse é um problema para você trabalhar a ansiedade, porque, como a gente está falando aqui, ela não é só mental. Ela tem um aspecto que é muito preponderante, que é o emocional. Então, se a gente não olhar o emocional, eu vou estar sempre trabalhando com questões paliativas, entendeu? Então, esse que é um e o olhar o emocional a fundo, né? Não adianta só o que está acontecendo agora, os problemas do dia a dia, que o problema é mais embaixo. Então, aí também, ó, se você procurar no Google, então, olha lá, preocupação excessiva. Então, assim, eles focam sempre na mente. Né? Então, esse que é o que a gente está querendo trazer. Vamos abrir a mente, vamos começar a olhar outros fatores. A gente precisa ser olhado como um ser humano integral. Né? A outra também é para reforçar essa... essa aqui já é uma questão. Né? Então, assim, a gente precisa focar... E a gente está focando em quê? Em construir uma nova forma de olhar para a ansiedade. Né? Então, a gente trouxe essa mensagem de Sócrates. A gente tem focado muito no problema. Então, assim, eu tenho um problema, eu vou lá e tomo um medicamento. Eu tenho um problema mental, eu vou resolver essa questão. Né? Então, a gente tem que olhar
em buscar o resultado. Para buscar um resultado, eu preciso olhar para as causas do problema. Enxergar o que está causando o problema, e não só o efeito daquele problema, né? Os sintomas, né? Buscar a causa que está lá dentro da gente. Esse aí, volta, se puder colocar... Ah, esse mesmo, né? Ah, mas acho que pulou, não pulou? Não, tá certo. Porque, na verdade, assim, a gente é só para trazer, porque, assim, ansiedade pode causar insônia. Né? Então, a gente falou alguma coisa... é importante falar de insônia também, e eu só não sei se vai dar para falar hoje, né, Renato? Porque é um assunto vasto. Mas, assim, ansiedade e insônia estão relacionados também. Né? E muita gente acha que tem ansiedade porque tem insônia. Só que a relação de causa e efeito é invertida. Né? Se a pessoa não tem um problema patológico que gera a insônia, a ansiedade vem primeiro. Né? Porque eu vivo num estado de agitação, como eu estava comentando antes de começar. Tamanho estado de agitação que quando eu vou deitar para dormir, a minha mente não para. Eu continuo, porque eu estou cheio de hormônios, que é a adrenalina, que são descarregados em processos de ansiedade. Eu estou com todos esses hormônios circulando no meu corpo, né? Cortisol, adrenalina, e eu não consigo relaxar. Então, se eu estou com esses níveis de hormônios altos, eu não pego no sono. Por mais que eu esteja cansado, por mais que eu esteja esgotado, eu não consigo dormir. A gente falou do sistema nervoso simpático, tem o sistema nervoso parasimpático que ele faz a função oposta. O simpático ele deixa a gente agitado, o parasimpático deixa a gente relaxado. Isso. Só que um não consegue existir ao mesmo tempo que o outro. Então, se um está ativo, inevitavelmente o de relaxamento, que é o parasimpático, ele não consegue ficar ativo, né? Eu preciso primeiro desativar o sistema simpático para que o parasimpático possa entrar em ação. Agora, todo cara que tem insônia, que tem ansiedade, tem insônia? Então, não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente, porque de repente a ansiedade ela tem picos. Então, muitas vezes eu tenho ansiedade em algum... Por exemplo, a minha ansiedade ela é disparada quando acontece alguma situação. Entendi. Entendeu? Por exemplo, quando eu vou falar em público. Então, a pessoa ela sente um medo de falhar, como a gente falou, e aquela ansiedade sobe. Mas, de repente, quando ela não está falando em público, aquilo baixa. Uhum. Né? Só que agora, tem pessoas que no são caso, ansiosas o tempo todo. Sim, mas esse caso vai ter problema de insônia. O cara que chegou a esse transtorno, não é isso? Provavelmente, se a pessoa tem ansiedade o tempo todo, está vivendo isso o tempo todo, muito provavelmente ela vai ter problema de insônia. Aí entra, por exemplo, se ela ela tiver uma alimentação mais saudável, hábitos de fazer atividade física, tudo isso vai reequilibrando, regulando esse sistema de hormônios, de neurotransmissores do nosso corpo. Isso pode ajudar o corpo fisicamente a relaxar. Então, por mais que ela tenha ansiedade, talvez esses hábitos, né, de atividade física, uma alimentação mais saudável, podem auxiliar no nível físico. Então, isso pode ajudar a fazer com que ela consiga dormir melhor, ainda mesmo tendo ansiedade. Entendi. Agora, a gente tem ouvido falar muito dessa história de ansiedade, de transtorno. Como que a pessoa faz para reconhecer que ela tem esse transtorno? Então, eu vou citar alguns sintomas, né? De repente, talvez a gente se reconheça escutando alguns dos sintomas. Então, vamos lá. Geralmente, a ansiedade é um estado de tensão, né? Porque eu estou preocupado com algum problema, como a gente falou. Então, quando eu entro nesse estado de tensão, automaticamente a adrenalina é secretada no meu organismo, então minha frequência cardíaca já aumenta. Então, geralmente quem tem ansiedade ou está passando por um processo de ansiedade tem aquela taquicardia, aquela sensação aqui no peito que é incômoda, né? Insônia é um que a gente acabou de falar, irritabilidade, desequilíbrio emocional, medo excessivo, dificuldade de se concentrar, né? Porque a pessoa está muito agitada, está com os pensamentos a milhão e ela não consegue focar em uma atividade Então a pessoa começa a fazer tudo ao mesmo tempo e isso aumenta ainda mais o processo de ansiedade. Problemas de memória, né? Como a gente falou, porque está tantas coisas na mente circulando ali que a pessoa começa a ter problema de memória, tensões musculares, desconforto estomacal, dores de barriga, né? E aí, muito provavelmente, quem é muito ansioso, provavelmente tem problema de digestão, tem problema de gastrite, que está relacionado porque a adrenalina, então, vamos falar daquela questão da luta e fuga. Então, quando eu estou em um processo de fugir de um perigo, né, que é o normal do nosso corpo reagir,
todas as atividades secundárias para esse processo de fugir são paralisadas. Então, a principal delas é digestão. Então, assim, um ansioso que vive nessa tensão constante, ele tem problema digestivo, porque o sangue não circula aqui. O sangue está circulando pelo resto do corpo, para manter o corpo num estado de preparado, para deixar os né? músculos tensos. Para deixar os músculos tensos para poder agir. Então, eu tenho problema digestivo. Né? Que mais aqui? Suor excessivo, né? Por conta dessa circulação que está aumentada, então a pessoa começa a suar excessivamente. Tem gente que desenvolve mania, né? Mania de roer a unha, mania de... Como você falou, às vezes tem aquela pessoa que é tão agitada que ela fala desesperadamente. Tá? Ou agora tem até o pessoal mordendo o lábio e até chega até a machucar os lábios, porque a pessoa não consegue ficar parada. Né? Então tudo isso são sintomas. E tem um teste que a gente trouxe, que a gente está disponibilizando depois aí no nosso site, né? Que a pessoa consegue ter uma ideia, né, do nível de ansiedade que ela está. Então a gente a gente desenvolveu esse teste, trouxe um teste que é desenvolvido por pesquisadores americanos e neurocientistas, né, que traz uma visão, tá, da situação do nível de ansiedade que a pessoa está vivendo. Ok. Edu e Kátia, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com Eduardo Bastilha e Kátia Figueiredo. Você que acompanha a nossa programação, já pensou em exibir sua live ao vivo? Aqui na TV Aberta São Paulo é possível acontecer e é muito fácil. Nós podemos captar e produzir a sua live do começo ao fim, inclusive com cenário virtual. E o melhor de tudo é que ela estará ao vivo na TV Aberta São Paulo através dos canais 9 da NET Claro e 8 da Vivo TV Fibra e em diversas plataformas como o site da TV, o YouTube e o Facebook. A TV Aberta São Paulo tem uma audiência de mais de 3 milhões de TVs ligadas na nossa programação. Ligue agora para o telefone 0 Operadora 11 3868 2802 e faça uma cotação. Eu vou repetir o telefone. Anota aí, 0 Operadora 11 3868 2802. Vem aqui, estamos esperando por você. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Olá. Programa TV Aberta News Reportagens. Hoje a gente está com um tema, como dizem, up to date, com essa crise do Covid-19. A gente traz Eduardo Bastilha, Kátia Figueiredo, que estão falando para a gente principalmente sobre os transtornos da ansiedade. Agora, gente, você estava falando antes do intervalo sobre o teste. Como é que funciona esse teste? Então, o teste são 7 perguntas básicas. A pessoa vai responder, então é lógico que a pessoa precisa ser o mais sincera possível, né, com ela mesma, e esse teste vai dar uma ideia do nível de ansiedade que ela está. Então a pessoa o resultado desse teste pode ser assim: você está num nível normal de ansiedade, porque, como a gente falou, é impossível não ter ansiedade, né, porque a ansiedade faz parte do nosso ser, ou até o nível máximo, que seria assim: você talvez tenha vivido uma crise de pânico. Então, que é o outro extremo, né, que é o além da ansiedade. Então, é o estágio crítico, que é quando a pessoa começa a ter crises de pânico. É legal porque você tem uma noção de quando você, de fato, precisa procurar ajuda, né? Seria ideal que você procurasse ajuda. Isso. Então, aquilo que você tinha perguntado antes, né, sobre, poxa, e como que eu sei que isso saiu do controle? Às vezes, você fazendo um teste que seja um pouco mais objetivo, te ajude a direcionar mais. Agora, outra coisa que a gente ouve muito falar, crise de pânico. Ela deve ter níveis assim de gradação, né? Deve ter como é que funciona isso? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, assim, a pessoa nunca teve nada e, do nada, num momento inesperado, ela pode estar no mercado e começar a sentir um mal-estar muito grande. Pode acontecer. Pode acontecer. E do nada ela desenvolve isso. Né? E aí, essas crises, elas podem ser assim, aconteceu aqui, pode acontecer de novo daqui 2 anos, como pode acontecer daqui 1 semana. Então, é muito difícil porque ela Agora, Kátia, isso é curioso. Quer dizer que a pessoa não tem alguns sinais que a pessoa está para ter uma crise dessa? Tanto não tem que a pessoa acha que ela está tendo um ataque cardíaco. Ou que é outro extremo, que ela vai morrer. Ela acha que ela vai morrer. Não, tem alguma coisa errada comigo. Né? E aí, geralmente, ela vai no hospital, eles fazem lá os exames preliminares e veem que, na verdade, ela está passando... Quer dizer,
o negócio é de um tamanho tal que os próprios hospitais já estão acostumados com isso. Exatamente, sim. Por quê? Porque o hospital ele vai fazer exames físicos para constatar o problema e já não vê tem que nada. não tem nada. E é tudo na mente. Tudo na mente. Agora, por que chega nesse extremo, né? Na verdade, isso é construído. Na verdade, nós construímos esse problema pelos comportamentos nossos, né? Pelo nosso comportamento perante a vida, pelas situações da vida, pelas crenças que nós cultivamos. Por tudo que a gente reprimiu em nós. Pelas questões que a gente reprime, pela... Agora, gente, o trabalho de vocês deve ser difícil, porque tem umas coisas que se tornam assim... jargão popular. Todo mundo fala, eu tenho crise de pânico. De repente o cara não tem isso, mas é crise de pânico. Uhum. Então, acabou ficando um pouco de modinha isso, sim, né? Sim, então, sim. de fato, mas assim, quando a pessoa tem a crise de pânico mesmo, realmente a sensação é muito horrível. É uma sensação de que, nossa, realmente ela tem a impressão que ela vai morrer. Entendi. Né? E por mais que a gente, né, a pessoa que tem crise de pânico, ela sabe que vai passar. Mas na hora que ela está naquele momento, ela é como se desligasse essa consciência dela, entendeu? E ela realmente acha que vai morrer. Entendi. Isso é um processo mental, só que gera uma descarga de hormônios no corpo que traz toda essa sensação de que ou você vai infartar ou você vai morrer. Então, gente, são muito ruins. A gente já está no final do programa. Eu queria que vocês, para encerrar, já estão convidados para voltar. Aliás, que o tema só da questão da insônia dá para a gente explorar bem mais. Gente, o que é a terapia holística? O que ela pode trabalhar? Legal. A gente gosta de falar bastante da terapia holística para trabalhar a ansiedade, justamente por aquilo que a gente falou no começo. Como a ansiedade ela tem vários aspectos, a terapia holística ela enxerga os problemas a partir do ser humano como um todo. Então a gente não vai trabalhar somente as questões físicas relacionadas à ansiedade, ou somente as questões mentais, ou somente as questões emocionais. A gente trabalha o todo. Né? Então, é aquele mergulho que a gente faz para encontrar as causas que não estão necessariamente no momento atual da pessoa, que estão lá atrás, causas que são inconscientes, ou seja, a pessoa não sabe que tem. Mas geram efeitos na vida dela. Que geram efeitos, questões que foram reprimidas. Então, tudo isso é possível ser trabalhado com as terapias holísticas. E por isso que, obviamente, né, com também o apoio de um auxílio aí na parte de atividades físicas, de alimentação, que trabalham o corpo físico, é um tipo de tratamento que realmente tem um resultado muito bom para a ansiedade. Isso aí. Né? Porque a gente realmente vai na causa do problema, não é só ali eliminar os sintomas e tudo volta de novo, né? A gente vai na causa do problema. E o trabalho que a gente faz junto, até por isso que nós estamos dois aqui, é que a gente junta essa parte com a parte da mudança de comportamento. Que aí o coaching ajuda, né, a pessoa a mudar hábitos, a mudar comportamentos, agir diferente perante a vida, criar metas, criar objetivos novos para a pessoa. Então, você unindo essas forças, aí você tem uma chance muito maior, e a gente tem percebido isso com os nossos resultados, de conseguir resolver essa questão. Entendeu? A gente percebe, por exemplo, que com as terapias a gente consegue liberar muitas questões do passado, né, muitas crenças e tal. E aí a pessoa ela se vê assim, poxa, fiquei 50 anos vivendo essa vida, olhando desse jeito, e agora que eu não tenho mais isso, quem eu sou? Né? E aí que entra o coaching para dar essa direção. Então, então a gente vai trocar esses hábitos que já não fazem mais sentido para você, que não condizem mais com quem você é, por hábitos que sejam saudáveis, por hábitos que vão te fortalecer, te empoderar e te libertar aí dessas questões e outras questões também, né? Tá legal, gente. Agradeço a presença de vocês. Nós que agradecemos. Já estão convidados a voltar porque o tema vai que vai. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigada. TV Aberta News Reportagem volta na próxima semana. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.